Bom dia! Muito bom dia! Como que estamos? Bom dia, incrível dia. Terçou. Bom dia, Carol. Estamos fazendo a leitura da obra de Prem Baba, Amar e Ser Livre. Paramos ontem na página 124, no subtítulo Sexualidade e Transcendência. Todas as demais partes do livro estão salvas na minha aba Vídeos, ali nos Reels do Instagram. Então, quem quiser, tem mais livros ali também. E aquela diquinha, né, de ouro da leitura. Solta o celular, coloca ali do ladinho, porque senão a notificação vai chamar atenção, você vai clicar. Então, usa o celular só para interagir aqui. Se tiver algum insight, algo que você queira compartilhar, clicar ali no aviãozinho, encaminhar para as pessoas, curtir, né? Mas não fica com ele na mão o tempo todo para acompanhar, porque quando vem entra uma notificação e aí já se dispersa, certo? Então vamos lá, galera. Página 124. Sexualidade e transcendência. Esse mundo começa com o sexo e termina com o sexo. Você entra através dele e sai através dele. Volto a dizer, se você domina o sexo, você domina a vida. Ah, sim, trocamos de foto! Ó, galera, já vou fazendo um parênteses aqui. Bom dia, Lau. Lá no meu perfil tem um sininho. Bom dia, mãe. Lá naquele sininho, vocês ativam as notificações, que daí vocês recebem sempre fresquinho quando eu postar alguma coisa. Quando troca a foto do perfil, às vezes dá uma perdidinha, né? Eu já nem gosto muito de trocar a foto do perfil por isso. Mas precisava atualizar, né? Então, agora ela não tá mais rosa, aquela moça ali. Ela está de cinza. Lembrando que dominar significa transcender. Então, o sexo possibilita a transcendência da vida. E isso significa libertar-se do ciclo infinito de mortes e renascimentos. Significa transcender o sofrimento e encontrar a felicidade eterna. Podemos utilizar alguns instrumentos que ajudam nesse processo, conforme já vimos no decorrer desse estudo, mas essa transcendência não pode ser fabricada com a mente. Ela é um fenômeno que ocorre naturalmente. Já transcender o sexo não significa não mais precisar dele e fazer a energia sexual subir pela coluna através dos centros de energia sutil conhecidos como chakras. No yoga, essa energia é conhecida como Kundalini e é representada pelas imagens de uma serpente adormecida na base da coluna. Essa energia permanece dormente, porém latente, até que ocorra a purificação necessária para a sua ascensão. A ascensão de Kundalini representa ao que chamamos de iluminação, que é quando a energia vital ascende até o topo da cabeça. Existem estágios de ascensão. A Kundalini vai despertando aos poucos, conforme a pessoa vai se purificando e tendo vislumbres da realidade espiritual. Ao longo do processo de ascensão, antes de alcançar o Sabhachara Chakra, que fica no topo da cabeça, essa energia, que é a própria energia vital, vai promovendo a ativação das nossas virtudes maiores, ativando poderes
expandindo nossa consciência. Quando ela chega ao coração, esse já é um estágio bem avançado. A transcendência total somente é possível quando atingimos a meta máxima do ser humano encarnado, que é a unificação dentro de nós dos princípios masculino e feminino. Mas como muito já estudamos nesse livro, precisamos transmutar as energias distorcidas através da cura das mazelas do passado. Em seu aspecto primordial original, o princípio feminino se manifesta com a receptividade e a aceitação, mas quando distorcido, transforma-se em submissão ou dependência. Já o princípio masculino, quando puro, se manifesta como força criadora e poder da realização. Distorcido, porém, ele se expressa como violência e agressividade. Essas distorções precisam ser reconvertidas para que o feminino e o masculino voltem a atuar no seu aspecto primordial e possam se encontrar dentro de nós, realizando assim o casamento alquímico, o matrimônio perfeito. Quando essa alquimia interna ocorre, você se liberta da dependência do sexo, o que significa se libertar da dependência do outro, pois você encontra o que procura dentro de si mesmo. A necessidade de exercer domínio sobre o outro acaba e, por consequência, os jogos da luxúria desaparecem. Isso é transcendência. Estamos falando de algo muito profundo. Não me refiro somente ao aspecto psicológico da luxúria, com seus jogos de manipulação e poder, mas a uma verdadeira entidade espiritual que precisa ser dominada enquanto ainda existe energia sexual. A luxúria contamina a energia vital e impede a ascensão. Por isso, ela precisa ser dominada antes que a energia sexual entre em decadência, ou seja, quando você começa a envelhecer e naturalmente começa a perder o interesse pelo sexo. Isso significa que você tem um tempo limitado para realizar isso. Nesse período de tempo, é preciso aprender a direcionar a energia sexual para o coração, para o amor, o que pode ser bastante desafiador, já que é justamente o que a luxúria quer nos impedir de fazer. Se não fizermos isso dentro desse tempo determinado, será preciso esperar a próxima chance, porque não haverá mais energia sexual para promover a ascensão nessa existência. Mas se você conseguir completar essa iniciação e se tornar senhor do sexo, aquele que domina a luxúria, você tem acesso ao que eu chamo de mundos superiores, nos quais já é possível sustentar a alegria e manifestar as primeiras notas da compaixão. Pontes para a ascensão da consciência. É preciso compreender que a transcendência é um fenômeno que não se pode controlar, pois não se pode controlar a entrega. O despertar da consciência amorosa é um processo gradual que ocorre por meio do autoconhecimento e a partir da purificação espiritual. O que podemos fazer é utilizar instrumentos, técnicas e ferramentas que preparam o terreno para a entrega e para a ação da graça divina, e que devem ser utilizados de acordo com a personalidade e com o momento no qual cada um se encontra. Costumo utilizar ferramentas do yoga e do tantra. Para alguns, a abordagem do yoga é mais adequada. Para outros, recomendo o tantra. Mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar: o testemunhar, a arte de não se identificar com os jogos da natureza inferior. Um instrumento não é melhor ou superior ao outro. Uma medicina não é melhor do que a outra. Elas serão úteis dependendo da necessidade de cada um. A técnica é uma ponte, mas a ponte não é a nossa casa. Em alguns momentos, vamos precisar de ir além da técnica. Eu falo de yoga e de tantra, porque isso ajuda muitas pessoas, mas chega um momento no qual não precisamos mais disso. Estamos falando de caminhos de volta para casa. É importante lembrar que os caminhos ainda não são nossa casa, eles apenas nos levam para lá. Ao identificar a atuação da natureza inferior das diversas áreas da nossa vida, começamos a praticar o testemunhar, que é sinônimo de autoobservação desapegada.
Primeiro, identificamos e reconhecemos os jogos e os observamos. Depois, praticamos o desapego, o que faz com que tais jogos desapareçam por completo. Esse é o objetivo das práticas de yoga, quer seja o Hatha Yoga, prática física, ou o Jnana Yoga, Jnana, conhecimento e discernimento. Elas visam ao fortalecimento do observador desapegado. Se podemos apenas observar o eu psicológico que está atuando, sem nos identificarmos com ele, os caminhos começam a se abrir e começamos a ter notícias do êxtase. Se observarmos as nuvens e não nos identificarmos com elas, procurando focar no espaço vazio entre elas, começamos a ver vislumbres do céu. O yoga nos ajuda a ampliar a força da vontade, consciente através das austeridades inteligentes, o que envolve esforço. No início da jornada, esse esforço é necessário, porque a mente tende a apontar seus vetores para infinitas direções, ou seja, a força de vontade não está focada. A mente se conecta com os objetos externos que estimulam os sentidos e se perde neles. Isso provoca cada vez mais estímulos que se transformam em pensamentos, criando um mundo na mente a partir deles, um mundo da imaginação e fantasias. Mas a base do yoga ensina que a iluminação começa quando cessa a imaginação. Então, precisamos recolher a mente e apontá-la para uma só direção. Esse direcionamento se chama dharana, concentração. Portanto, o yoga tem como objetivo último propiciar dharana, porque somente através dela sua mente pode aquietar-se. E quando a mente se aquieta, você experimenta a unidade. O caminho do Tantra é diferente. Ele nos leva à experiência da unidade por meio da espontaneidade da entrega. A observação focada também é utilizada, mas muda a abordagem. Nessa visão, tudo é sagrado. Se somos humanos, é do humano que devemos começar. Se somos seres sexuais, é com essa energia que iremos trabalhar, apenas tomando cuidado para manter a presença e não cair nas armadilhas da luxúria. As técnicas utilizadas dentro da abordagem tântrica abrem espaço para qualidades como inocência e aceitação. Muitas das linhas do Tantra são ricas em técnicas e rituais que emprestam elementos do yoga, mas na essência, Tantra é o caminho da espontaneidade. Muitos o compreendem como um conjunto de técnicas sexuais, mas o Tantra é um fenômeno que está muito além do sexo. É uma via em direção ao eterno. Dependendo do ângulo que você olha, é um caminho oposto ao yoga, porque nele você não determina um horário fixo para meditar, nem realiza austeridades. Você simplesmente se entrega ao fluxo do coração e vai onde ele te leva. Essa expressão do Tantra é a suprema compreensão, é o caminho da transcendência. Porém, os caminhos não são opostos. Eles se entrelaçam, unindo forças para alcançar o mesmo objetivo. O Tantra é um fruto maduro do yoga. Não existe um momento determinado para você começar a praticar Tantra, porque não é possível determinar quando uma flor vai nascer. O amadurecimento de uma fruta é um fenômeno natural, orgânico. Ao mesmo tempo, como o ser humano passou por séculos e séculos de repressão sexual, o yoga, por trabalhar com a disciplina e com a contenção da energia sexual, pode acabar fortalecendo a repressão. Hoje em dia, muito se fala sobre yoga e tantra, mas de fato, poucos realmente conhecem a essência dessas disciplinas. Tenho visto muita loucura e manipulação em nome desse conhecimento. É preciso estar sempre atento às armadilhas do ego. Em um certo estágio da jornada, realmente será necessário nos abstermos dos jogos que estimulam os sentidos, dentro de um trabalho para disciplinar a mente. Mas se a pessoa ainda se encontra em um estágio em que carrega sintomas de depressão,
repressão sexual, esse recolhimento do mundo pode fortalecer a repressão. É importante, no entanto, salientar que o verdadeiro Tantra somente poderá se manifestar quando a purificação dos corpos mental, emocional e espiritual estiverem completas. Enquanto essa purificação não se completar, o florescimento da espontaneidade plena não será possível, pois a relação ainda é um campo de batalha e o sexo é um instrumento de domínio sobre o outro. Certa vez, um rapaz veio pedir orientação para mim, pois apesar de almejar viver a sexualidade tântrica, ele tinha muita dificuldade de se relacionar. Ele tinha medo do relacionamento e ele se sentia culpado por ainda manter o hábito da masturbação e outras compulsões. Então eu falei: para que você possa dar um passo em direção ao feminino, primeiro esqueça o sexo tântrico. Isso porque ele deve acontecer naturalmente, e a maioria das técnicas e dos métodos tântricos acabam se tornando instrumentos de luxúria. O verdadeiro Tantra floresce da união entre eros, sexo e amor. Mas para que a flor possa brotar, a semente tem que ser plantada. Essa semente é o sexo normal. E para que você possa ter uma relação normal e saudável, será preciso identificar e transformar o ódio pelo sexo oposto, que pode se manifestar de diversas maneiras. Podemos dizer que o Tantra é também o caminho da liberdade, pois é um instrumento que possibilita a transcendência. Mas é importante, novamente, salientar a diferença entre a verdadeira liberdade e a variedade. Tantra não tem a ver com variedade, o que gera desperdício e dispersão de energia, mas sim com aprofundamento na intimidade e direcionamento da energia sexual. Portanto, o verdadeiro Tantra só pode ser praticado quando você está disposto a realmente se entregar na relação com alguém. A prática do Tantra no casamento só pode ocorrer entre duas pessoas que já avançaram no processo de purificação já descrito de várias maneiras nesse livro e que estão realmente dispostas a despertar o amor através do outro. Ou seja, duas pessoas que compreendem que o relacionamento é apenas uma passagem, um caminho que leva à transcendência do sexo. Duas pessoas que sabem que em algum momento da jornada terão que seguir sozinhas, já que transcendência também é sinônimo de independência total do outro. A partir desse ponto, entramos na esfera do Brahmacharya, Brahmacharya solar, que é o despertar natural do celibato. Se o Tantra é um florescimento, o Brahmacharya é o supremo florescimento. Eu queria muito saber como falo de verdade, porque deve estar muito errado. Existe uma profunda relação entre o Tantra e o Brahmacharya, o que para muitos pode parecer paradoxal, pois tem uma compreensão equivocada a respeito desses conceitos. No Brahmacharya, assim como no Tantra, não existe oposição a nada, nem mesmo ao sexo. O verdadeiro Brahmacharya não se importa em ver o outro nu, pois ele não está vendo o corpo. Para ele, não há diferença entre homem e mulher. Nesse estágio, toda sua energia é direcionada para a ascensão. Ele está pronto para se tornar um canal puro do amor incondicional e do altruísmo. O casamento e o fim de Eros. Esses conceitos são bastante elevados e precisam ser estudados com profundidade, mas é preciso lembrar que tudo começa com vassoura, sabão em pó e detergente, para limpar crenças, conceitos e todas as formas limitadas de compreensão do relacionamento que se encontram no nosso sistema. Por isso eu sinto que antes de falar mais sobre tudo isso, é preciso ainda reforçar e lançar luz sobre alguns aspectos do velho casamento. No velho modelo, ao buscar um relacionamento, queremos alguém que possa reafirmar a falsa ideia de quem somos. O outro funciona como um espelho que reflete a sua realidade.
Então paramos em frente ao outro e perguntamos: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E a resposta que expressamos é: não, minha rainha ou meu rei, você é a pessoa mais bela desse mundo. Mas quando o espelho responde: sim, Branca de Neve é mais bela, nós que estávamos cheios de romantismo nos transformamos em feras. Basta receber um não que o ódio ressurge das profundezas e queremos crucificar o outro. É por isso que no modelo antigo de casamento não há espaço para a verdadeira celebração, somente para a alegria passageira que nasce da satisfação do ego, quando recebemos o que queremos. O velho casamento tem sido um jogo, cujo objetivo é forçar o outro a dizer sim para nós, mesmo que esse sim reafirme a nossa miséria. Queremos que o outro confirme nossa falsa ideia do eu, mas dentro de um relacionamento é impossível sustentar essa mentira por muito tempo. Em algum momento, as máscaras começam a desmoronar. Nesse modelo, o outro é também um canal de expurgo do nosso ódio. Estamos carregados de ódio e vingança e precisamos de alguém em quem descarregar essa energia. Caso contrário, implodimos. O outro é um canal de alívio, é alguém para torturarmos. E isso muitas vezes é disfarçado de amor. Dizemos eu te amo, mas tiramos todo o poder do outro, fazendo ele se sentir inseguro e inferior. Fazemos com que ele não acredite no nosso próprio poder. Somos infelizes e queremos alguém para botar a culpa. Então, projetamos todo o nosso ódio no outro. E o casamento se transforma em um campo de batalha, no qual podemos, no máximo, reeditar nossas feridas infantis. Paradoxalmente, o principal obstáculo para a cura do ódio entre os sexos é a instituição do casamento, ou, para ser mais preciso, é a idealização do casamento e da família. Isso é o que impede que o amor exerça sua meta de unificar o masculino e o feminino. Em vez de promover a união, o casamento tem sido o principal inimigo do amor, porque a força erótica que nasce quando os amantes se encontram e o que é combustível para a realização dessa meta geralmente morre quando eles se casam. Isso ocorre porque aparentemente realizamos a nossa fantasia de ser o único e eterno proprietário do outro. Recebemos a bênção de um sacerdote para adquirir o outro, e esse passa a ter a obrigação de atender aos nossos caprichos. A obrigação, a rotina da convivência diária e a acomodação acabam com a força erótica. Eros é a paixão, ela vive do mistério, do desvendamento constante da alma. Ao casar, nós nos acomodamos e passamos a acreditar que não há mais nada para desvendar ou conquistar, assim como não há mais nada a revelar. Porém, o mistério é incentivado e ampliado quando existe vontade de conhecer o outro. Uma das coisas que faz Eros se recolher é acreditarmos que já sabemos tudo sobre o outro. Assim, perdemos o interesse por ele e, por consequência, a motivação de nos descobrirmos através dele. Normalmente isso acontece porque a relação esbarra em algum ponto que ativa a vergonha, ou seja, quando ela pede a revelação de algum aspecto da nossa personalidade que não queremos mostrar a ninguém, nem a nós mesmos. Assim, o canal da revelação se fecha. Mas o alimento do Eros é a revelação. Quanto mais nos revelamos e acolhemos a revelação do outro, mais Eros cresce. Forte, né, Lau? É muito impactante isso. É uma quebra de paradigmas, né? A Lau colocou aqui, nossa, muito bom. Uma quebra de padrões, de crenças, de cultura. É intenso. Esse livro, assim, ó, eu leio ele, depois eu fico aqui olhando pro nada e viajando, assim, porque ele realmente quebra muitos paradigmas. Ele pega o martelo e quebra muitas formas de a gente acreditar e ver. É bem impactante mesmo, também tô achando bem bom. Eros só poderá atingir sua meta de realizar o amor se houver disposição de ambos para encarar os aspectos sombrios que podem vir à tona na relação. Portanto, se não estamos dispostos a lidar com a sombra, Eros vai se recolher.
Lidar com a sombra significa não ter medo de se revelar, de nos mostrarmos para o outro. A principal desculpa usada para não realizar a integração da sombra, geralmente, é a mágoa e o ressentimento. Tomados por esses sentimentos, nos fechamos e perdemos a admiração pelo outro. Assim, aos poucos, Eros morre de fome e nós acabamos indo procurar outra pessoa. Ou ficamos com a mesma pessoa, esperando a morte chegar. Muitas vezes abordo esse assunto de forma bastante dura, porque vejo o quanto tais padrões e condicionamentos têm destruído as possibilidades da realização do amor. Com isso, fica claro que, se aspirarmos nos unir ao outro através da Tantra, será necessário nos libertarmos desses antigos condicionamentos e nos abrirmos para uma relação em que a honestidade e a liberdade estão em primeiro lugar, em que existe real disposição para conhecer a nós mesmos através do outro. Apesar de tudo, eu sinto que as distorções do velho casamento também precisam ser acolhidas, porque esse antigo modelo baseado no medo tem algo a nos ensinar. O medo tem seu papel na psique humana. É importante compreender a necessidade de segurança que se manifesta de tantas maneiras dentro da relação, mas também na idealização do casamento e da família. Tudo isso nasce do medo. É importante compreender quem em você quer se casar, quem em você quer ter uma família, quem em você está com medo de se revelar, a quem você quer agradar. Essas questões podem estar tão misturadas dentro de você que não é possível saber ao certo o que sua alma deseja. Estás lançando luz sobre os questionamentos que tenho sobre casamento. Olha só, nada é por acaso, né, Lau? Tudo se coincide em algum momento, as respostas vêm através de pessoas usando canais. Então, é bem isso, sabe? Pra mim, várias questões que questão que eu tava buscando, mas questões que me intrigam, pra ser bem sincera, assim, que acho que é o mesmo sentimento, né, de intriga na mente, assim, de, cara, se esse sistema, se esse formato fosse tão bom, não daria tão errado, né? A gente percebe isso hoje. Se todo esse padrão exercido pela cultura, pela sociedade, fosse tão positivo, ele não seria tão falho e tão errado, tão destrutivo, né? Eu falo aqui de buscar no relacionamento muito além do que uma pessoa, muito além, é intrigante, né? Muito além do que uma pessoa para vir para nossa vida, ter um casamento, ter um filho, ter 2, 3 filhos e morar junto e dividir as contas, sabe? Para mim isso nunca fez muito sentido. Sempre eu falo que alguém que vem para a vida da gente tem que ser alguém que some. E como que um relacionamento soma na nossa vida? Quando a gente consegue aprender junto, aprender sobre seres humanos, aprender sobre nós mesmos. Eu aprendo muito sobre mim no meu casamento hoje, né? Às vezes a gente conversando e eu trago luz para algumas sombras minhas e no começo isso é muito vergonhoso. E eu vejo assim de pessoas que, casamentos que acabam porque as pessoas não aceitam a própria sombra e aí não trazem essa sombra para o casamento. E quando tu consegue colocar na mesa, eu falo, né, de botar na mesa aquilo que é uma sombra tua, tu vai dividir com uma pessoa, essa pessoa vai te ajudar demais a evoluir. Mas eu entendo que existe um além, sabe? Existe um padrão que não tem um padrão, assim, existe uma forma de fazer sem padrão, não um padrão sem padrão. Existe um caminho sem uma padronização, né? E aí eu vejo as pessoas que perdem a oportunidade de ser feliz tentando entregar um padrão, encaixar-se num padrão. Mas aí entra muito lá do que a gente falou sobre a nossa necessidade de pertencimento, né? Enquanto a gente segue esse padrão, a gente se sente pertencente muito mais do que fazer da forma diferente, né? Vou só terminar aqui, são duas partezinhas que daí a gente começa amanhã um subtítulo novo. Eu sei que já é 8 horas, mas só para concluir. Se você tem dúvida se casa ou se compra uma bicicleta, experimente ficar um pouco sozinho. Procure meditar para identificar quem em você está querendo ir para a direita ou para a esquerda.
O que te move na direção do outro? Talvez você não tenha condições de saber. Talvez seja bom casar e se permitir viver essa experiência. Isso. Qual é o problema de errar? Você pode estar certo. A entidade humana em evolução, de fato, cresce quando se abre para a vida e se entrega para subir e descer, levantar e cair, pois é assim que se aprende. Mas você só poderá realmente evoluir nessa senda quando souber o que te separa do outro, o que destrói a sua capacidade de criar união. É isso, é experienciar. Acho que isso é o principal ponto, sabe? Eu não sei qual é a direção, então escolha uma e experiencia. Sente, perceba, né? E eu conheço várias pessoas que mudaram modelos de casamento, mudaram modelos de relacionamento e que funciona. Porque um padrão não funciona para todo mundo. Não existe. Querem ver como um padrão não funciona para todo mundo? Eu tenho minhas cores preferidas, tu tens as tuas? Nós não temos um padrão de cores igual. Nós não temos um padrão de crenças religiosas, um padrão que funciona para a humanidade inteira. Não temos. Então, como que um padrão desse contexto de união entre duas pessoas funcionaria? Se cada um de nós já não segue um padrão, a gente se unificar em formato padronizado, não tem como. E é essa intriga que sempre me colocou em questionar por que as pessoas ainda têm essa necessidade de seguir o padrão. De seguir o padrão. E aí, quando a gente rompe esse padrão, é taxado de louco, né? Então, por isso que eu falo que eu amo ser maluca mesmo. Porque os padrões não me definem. E quando você tá num relacionamento, e eu sei que muitas pessoas que estão aqui na live estão em relacionamentos, eu falo relacionamento conjugal nesse aspecto aqui, quando tu consegue aprender sobre ti, através do outro, em compartilhar, em somar, é aquela premissa, ou soma ou some. Quando chega um momento que no teu relacionamento tu não tá mais crescendo, juntos não existe uma unidade, não existe um compartilhar, não existe um agregar, pra que continuar? Pra que seguir? Ah, porque é esse o padrão até que a morte nos separe. Mas e será que já não morreu tanta coisa dentro de ti que só teu corpo ainda tá vivo tentando esperar o grande final da tua vida dentro de algo que te faz infeliz, num casamento que te deixa infeliz? Eu vejo muitas pessoas que, não, porque aí é feio, porque é... Enfim, né? Pra mim, feio mesmo é estar nessa vida e não aproveitar pra ser feliz. Só isso é feio pra mim. Gente, um ótimo dia. Pra mim foi bem intensa essa leitura, tá sendo bem intensa. E espero que esteja fazendo sentido para vocês também. Muito obrigada, Lau, por compartilhar aqui. Amo quando vocês colocam aqui os insights de vocês. Isso é a troca que eu falo, né? E a gente compartilhar o que tá fazendo sentido. E o que nos intriga, né, Lau? Um ótimo dia. A gente se encontra amanhã aqui para continuarmos. Amanhã o subtítulo que a gente inicia é Revelando e Renovando Eros. Mais uma intensidade vindo aí amanhã. Beijo, até!